Fala galera, sejam bem-vindos a esse humilde canal de um professor de biologia que, como vocês podem ver, gosta um pouquinho de história em quadrinhos. E hoje eu queria fazer um vídeo diferente com vocês e vou falar um pouquinho sobre o monstro do pântano e a sua relação com a hipótese de Gaia. Queridos, o monstro do pântano ele é um personagem da década de 70 da DC que não ficou muito famoso, porém nos anos 80 ele acabou bombando, graças a um autor inglês chegado agora da Inglaterra nos Estados Unidos, chamado Alan Moore. Sim, se você já ouviu, gosta um pouquinho de cultura pop, você já ouviu falar do Alan Moore, porque ele escreveu Watchmen, escreveu V de Vingança, O Monstro do Pântano, histórias icônicas do Batman, do Superman, entre outras como criações próprias também. Para eu conseguir fazer uma relação entre o monstro do pântano e a hipótese de Gaia, eu vou precisar falar um pouquinho sobre a reviravolta que o Alan Moore fez, e você vai acabar recebendo alguns spoilers dessa saga que é dos anos 80, mas também da série da HBO que saiu aí no ano passado. Beleza? Então se você não quer tomar spoiler, para o vídeo por aqui. Bom, o que acontece? O monstro do pântano, assim como outros personagens da década de 60 e 70, eles tinham como pano de fundo aquela falta de interação da sociedade com a tecnologia, com a ficção, né, científica, com a ciência, com bombas, com radiação e afins. E por isso a origem dele é uma explosão em que um personagem chamado Alec Holland ele é jogado no pântano e ele acaba emergindo de lá, monstro do pântano, que era um ser truculento ali, né? Parrudo, cheio de planta no corpo, controlava a planta, regenerava, mas era basicamente isso. Tipo um Groot da Marvel, mais ou menos, tá? Mais ou menos, beleza? Porém, o Alan Moore, ele deu uma reviravolta nesse personagem. E ele tirou dele essa ficção científica e partiu para o sobrenatural. Nossa, Argo, sobrenatural com ciência? Calma, guarde e confie. Numa edição dessa saga, chamada Lições de Anatomia, você vai descobrir durante a autópsia do próprio monstro do pântano que na realidade ele, apesar de ter os órgãos, ele não era mais um corpo, um ser humano com formato de planta. E que na verdade ele era uma planta. Só que mais que isso, que ele não tinha um corpo em si, mas que a consciência dele habitaria todas as plantas do planeta. E aí, o Alan Moore criou o conceito de verde, que seria uma espécie de outra dimensão em que essa mente do monstro do pântano conseguiria transitar entre todas as plantas do planeta. Então o monstro do pântano passa a ser uma entidade da natureza. E isso muda totalmente o personagem, porque ele vai cada vez mais se afastando da sua humanidade e começa a observar, na verdade, a humanidade de fora, com outros olhos. E dentro do contexto da história, envolvido por histórias de terror, né, sem aquele esquema vilão e super-herói trocando pancada, igual você está acostumado nas histórias em quadrinhos, o monstro do pântano começa a entender que os seres humanos são a principal causa, de fato, dos problemas que existem na natureza. E é aqui que a gente começa a nossa relação. Saiba que o Alan Moore, ele se inspira muito para escrever suas histórias de terror, como foi aqui no caso Monstro do Pântano, em um autor muito famoso para quem gosta de terror, que é um autor chamado Lovecraft. Mas muito provavelmente, talvez ele tenha lido um outro autor, não de terror, mas agora um biólogo ali da década de 70, chamado James Lovelock. Sim, James Lovelock é o cara que propôs essa tal de hipótese de Gaia. Bom, e por que Gaia? Por que a hipótese de Gaia? Gaia é uma entidade lá da mitologia grega, em que a Gaia ela seria um dos seres elementais predecessores dos titãs e dos deuses, que seria nada mais nada menos do que a deusa da natureza, a mãe natureza. Esse é o símbolo de Gaia. Vamos lá fazer a ligação? O que acontece? Ele percebeu que o planeta ele tinha uma interação muito grande entre os seus diferentes compartimentos, atmosfera, hidrosfera e litosfera. Ou seja, né, esses compartimentos eles estavam interagindo entre si e gerando um equilíbrio. E esse equilíbrio ele se relacionava, né, uma relação de mão dupla, com os seres vivos.
Sim, os seres vivos dependem dos compartimentos do planeta, mas ao mesmo tempo eles influenciam nesses compartimentos. Então a gente tem aqui agora a biosfera, que seria todos os compartimentos habitáveis, todos os compartimentos da Terra em que existem seres vivos. E ele propôs que essa interação seria tão fundamental que a Terra ela sempre estaria buscando por um equilíbrio. E toda vez que ela desviasse desse equilíbrio, ela se adaptava para que esse equilíbrio, mesmo que fosse em um outro estado, mas também que ela conseguisse atingir um equilíbrio de certa forma. E por isso, começaram várias reflexões sobre o fato da Terra, então, poder ser um superorganismo. Ou seja, a Terra seria um ser vivo em que nós fizéssemos parte, como as nossas células fazem parte do nosso corpo. E por isso, os desequilíbrios que eram causados no planeta Terra poderiam ser combatidos pela própria Terra. E aí que está a sacada, galera. Nesse nosso contexto de pandemia, eu já li mais de 3 artigos falando sobre talvez esse coronavírus fosse uma maneira da Terra tentar frear o ser humano, que seria uma espécie de câncer, uma espécie de vírus para o nosso planeta, já que o ser humano é a principal causa de desequilíbrio aqui. Então seria a Terra tentando combater uma doença interna e nós seríamos essa doença. E aí que está a relação. O monstro pântano seria uma natureza, uma entidade da natureza, tá? Que começa a observar os seres humanos de fora e começa a enxergar que os seres humanos são os causadores do problema. Bom, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de pensar nessa história de que a Terra tem que combater o ser humano de volta por causa do desequilíbrio que a gente causa. Porque eu sei que o ser humano é a única espécie que consegue, de fato, prever, antecipar as consequências dos seus atos, assim, com um detalhismo, com uma perspicácia inigualável. A gente já sabe quais são as consequências aí, por exemplo, das mudanças climáticas. A gente sabe qual é a consequência da falta de isolamento, da falta de controle sobre uma pandemia. Então eu gosto mais de pensar que o ser humano, né, o homem, né, aqui no caso, para citar uma frase, o homem é o lobo do homem. E isso a gente pode discutir em outro momento. E para encerrar, eu queria deixar a reflexão que o Alan Moore vai colocando aos poucos, conforme ele vai escrevendo, e saiba que depois que ele escreveu essas histórias da década de 80, ele praticamente não voltou a escrever super-herói, ele deixou de escrever super-herói e não mais trabalhou com a editora DC, tá? E ele deixa a seguinte reflexão aqui no final do livro, em que provavelmente é ele mesmo quem aparece aqui, tá bom? Nas últimas páginas. Ele fala o seguinte: pensam eles que dinheiro é tudo, que é a única medida da qualidade da vida. Sim, pensam, e é por isso que são tão pobres. Ou seja, ele está resumindo também aqui uma coisa bastante recente da nossa relação com a natureza, a nossa relação com o planeta Terra, de que você lucrar acima de tudo, apesar dos custos que talvez você não consiga agora quantificar financeiramente, mas que estão envolvidos na nossa relação com o planeta. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado com vontade de ler um pouco mais sobre o Monstro do Pântano. Curte aqui, compartilha e aquele abraço. Valeu!